Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de grego online. Na aula de hoje nós continuaremos estudando o tempo auristo. O tempo auristo que tem como principal característica o aspecto de referenciar ao verbo, ou de fazer referência ao verbo, como um evento completo, como uma ação completa. Então este é o auristo. Na aula passada, numa aula anterior, nós estudamos o auristo do indicativo, tanto o ativo quanto o médio, e na aula de hoje nós estudaremos o auristo do infinitivo e o auristo do subjuntivo, ativo e médio. Muito bem, essa é a nossa tarefa, portanto, mãos à obra. É importante frisar que o épsilon, o aumento do auristo, o aumento que caracteriza o auristo e também outros tempos verbais, só acontece no modo indicativo. Portanto, todos os tempos verbais que recebem o épsilon ou o aumento antes da raiz, eles só recebem esse aumento no indicativo. No subjuntivo, no infinitivo, em outros tempos verbais, não recebe o aumento. Sabedores disso, então, vamos lá. Quais são as características do auristo do subjuntivo ativo? Então, primeira coisa, ele não tem o épsilon de aumento, como você já sabe. Por outro lado, ele leva o sigma alfa, aquela característica fundamental do auristo, acontece, ela está presente no tempo subjuntivo. Entretanto, como o alfa ele soma com a vogal conectiva da terminação, então essas terminações são alongadas. E uma outra coisa importante, as terminações que são usadas para formar o auristo do subjuntivo são as terminações primárias, aquelas lá que nós decoramos como o, eis, ei, homem é teuce, o, eis, ei, homem é teuce. Entretanto, elas são alongadas por causa do alfa mais a vogal conectiva da terminação, de forma que o futuro, ou o auristo do subjuntivo ativo, ele é muito parecido com um futuro do subjuntivo, que não existe. O tempo verbal futuro do subjuntivo não existe. Se ele existisse, ele teria exatamente essa mesma forma do auristo do subjuntivo ativo, ou seja, a raiz mais o sigma mais as terminações primárias alongadas. Portanto, qual é a conjugação do auristo do subjuntivo ativo? Lisso, lisses, lisse, lissomen, lissete, lissosi. Muito bem, nessa nova tela nós temos o auristo do subjuntivo médio. As mesmas características, não tem o aumento ou não tem o épsilon antes da raiz, leva o sigma alfa, usa as terminações primárias alongadas. Por causa do alfa, elas são alongadas, de tal forma que a terminação vai ser da seguinte maneira: omai, ei, etai, ometa, est, ontai. Aquelas terminações que nós já decoramos quando aprendemos o presente do indicativo. Mas essas terminações são alongadas. Então você vai ter o lissomai, lisse, lissetai, lissometa, lisseste e lissontai. É como se fosse, é só um exemplo porque não existe, mas é como se fosse um futuro do subjuntivo médio, que também não existe. Muito bem, e o infinitivo? O infinitivo, você se lembra que o infinitivo ele não tem uma conjugação, ele não é conjugado nas diversas pessoas, ele tem uma forma única. Então, o auristo do infinitivo ativo é o lissai, lissai. E o auristo do infinitivo médio é o lissastai, lissastai. Eles também não têm o épsilon de aumento, levam o sigma alfa, nesse caso sem alongamento, é o sigma alfa mesmo, e ele usa as terminações do infinitivo, sendo que na voz ativa, aquele ni que seria característico do infinitivo da voz ativa, o em, ele vira simplesmente um alfa iota sem o ni. Muito bem, essa foi a nossa aula a respeito do auristo do subjuntivo e do infinitivo.
É claro que você também deve se lembrar das regras do acréscimo do sigma, mas como são regras que você já aprendeu em outras lições, você apenas deve relembrar essas regras, pois são muito importantes. Até a próxima lição e que você continue se esmerando para ler cada vez melhor a língua grega.